O ator e apresentador Felipe Tito teve um desentendimento aí com uma sócia no segmento de hospedagem e o caso parou numa delegacia de polícia e também no Tribunal de Justiça de Sorocaba. Tito é alvo de uma ação de indenização por danos morais e acusado aí nos autos de subtrair valores referentes aos faturamentos dos negócios. Apesar do ator ainda não ter sido intimado, eu tive acesso exclusivo aos autos processuais e conto em primeira mão aí a você esse problema que o ator terá que discutir aí em âmbito judicial agora. O processo foi ingressado na Justiça de Sorocaba, como eu falei, no início do mês passado. Esse processo ele foi aberto pela empresa The Hype Hospedagem Limitada. Além do ator Felipe Tito, Sandro Trevisol também figura como réu na ação. A empresa alega que teria firmado uma parceria comercial com Sandro e Tito. A empresa é dona de um imóvel para fins de hospedagem, tarefa essa aí que teria sido cedida para o Tito administrar. Mais especificamente aí, os dois teriam instalado e desenvolvido no imóvel uma atividade chamada Cabana Home, lançada nas redes sociais aí como as cabanas bolhas mais famosas do Brasil. Ainda de acordo com os autos processuais, a empresa alega que já explorava no espaço um chalé tradicional construído em alvenaria, nele recebendo hóspedes e até parceria, que a exploração desse chalé também ficou a cargo aí dos dois. Ocorre que a empresa afirma à justiça, gente, que Tito e Trevisol nunca teriam prestado as devidas contas à empresa. Ainda de acordo com esses autos processuais, eles apenas apresentariam tabelas sem qualquer documento que comprovasse os valores apontados. A The Hype Hospedagem, então, inicia o processo solicitando uma rescisão contratual por culpa dos réus. Em determinado trecho da acusação, a empresa afirma que, partindo-se de faturamentos meramente declarados, jamais comprovados por eles, ainda procediam descontos por supostas despesas estabelecidas de forma unilateral, sem a devida comprovação quanto à contratação ou efetivo pagamento. A empresa diz nos autos que o mecanismo imposto por Tito e Trevisol drenava recursos sem qualquer demonstração da efetiva prestação de serviços aí prestados e para o pagamento de terceiros supostamente contratados. Em outra parte sensível do processo, disse que constatou-se que parte dos recursos drenados da parceria eram destinados a atividades que beneficiavam não apenas a própria parceria, mas o negócio dos réus como um todo. No faturamento que Tito apresentava para a empresa por meio de uma tabela, vinha apontamento de gastos referentes à comissão de terceiros, comissão comercial, patrocínio Instagram, financiamento ADM, assessoria financeira, marketing e outros apontamentos apenas como comissões. Os autores do processo acusam Tito e Trevisol de desviarem recursos por meio desse mecanismo. O documento de acusação diz que essa prática efetuou a apuração dos resultados da parceria e, por consequente, as transferências para a autora, sendo evidente o desvio aí de recursos a terceiros. É o que diz aí o processo, né? A petição inicial do processo ainda destaca que, apesar de reiteradas solicitações da autora, os réus sempre deram de ombros para as obrigações tributárias. Para resumir aí, basicamente para vocês, o processo esclarece à justiça que foram diversas cobranças para que o Tito e o Trevisol enviassem notas fiscais em tese emitidas aí relativas ao faturamento pela estadia dos hóspedes do local. O corpo jurídico da empresa reforça aí nos autos que a emissão de notas fiscais referentes a tais receitas é medida básica, inexistindo regra aí que a excepcione. Então a empresa afirma também que Tito e Trevisol ainda não teriam cumprido as obrigações compactuadas de investimentos por eles expressamente assumidos, e esse caso termina na delegacia, porque os administradores do espaço também alegam que Tito teria optado, após os graves inadimplementos, encerrar de forma unilateral a parceria, abandonando de vez em definitivo o negócio. O documento chega a apontar aí que os dois notificaram o espaço, avisando que estariam aí abandonando a sociedade. Entretanto, aí o espaço teria respondido à notificação afirmando que não concordaria com o distrato entre as partes daquela forma, demonstrando a tentativa dos réus de fazer com que seus inadimplementos se transformassem num suposto distrato. Isso é que diz o trecho do processo. Ainda segundo esses autos, o espaço alega ter investido na parceria e cobra na justiça uma indenização aí do artista e do parceiro dele. O ponto mais alto da confusão, pelo que eu estava lendo, gente, é quando tudo termina na delegacia, quando eu falei na produção de um boletim de ocorrência. O espaço alega que o artista se manteve
foi inerte em relação à retirada dos bens que eles mesmos pediram pela notificação, e na ocasião a dona do espaço informou que a demora de Tito e Trevisan em retirar os pertences do espaço passaria a eximi-la de qualquer responsabilidade em relação aos bens. Mas no comunicado, a empresa ressaltou ainda que a inércia impedia que ela pudesse usar o espaço para outras finalidades ali, o deck onde se encontrava aí essas bolhas transparentes. Segundo então os autos processuais, a bolha e outros itens teriam sido retirados de surpresa, fora da data agendada, o que ocasionou esse boletim de ocorrência. Na ocasião foi relatado à autoridade policial que foi absolutamente lamentável constatar que os dois teriam partido para o exercício arbitrário das próprias razões. É isso que está dizendo ali no boletim de ocorrência que foi feito na Polícia Civil de Paraisópolis, em Minas Gerais. Enquanto o caso é discutido na delegacia, o processo se antecipa a título de danos morais e pede aí pelo prejuízo causado pela realização de descontos e de supostas despesas jamais comprovadas, no mínimo o valor de R$15 mil. Outro dano material apontado no processo corresponde à não retirada da chamada bolha durante o longo período posterior à declaração unilateral de encerramento. O processo narra que meses se passaram e, a despeito das sucessivas notificações por parte da autora, os réus não se dignaram a retirar a estrutura do local, o que perdurou até que a chamada bolha desaparecesse de forma misteriosa em agosto de 2024. O documento afirma que Tito teria deixado a bolha no deck da casa da autora do mês 4 ao mês 8, impedindo a autora de explorar o referido espaço, sendo evidente a causação aí de dano na modalidade de lucros cessantes. A ação é finalizada com pedidos pela rescisão do contrato celebrado com sentença de culpa em face de Tito e Trevisan, e que os dois sejam condenados aí a pagar 56.480, correspondente ao prejuízo calculado de mais 60 mil. Ainda de acordo com as últimas movimentações do judiciário, gente, esse processo civil está em fase de intimação. Posteriormente, Tito e Trevisan deverão aí apresentar e constituir sua defesa no processo para resolver essa questão. Vou continuar acompanhando tudo, então ative esse sininho aqui. Quando eu atualizar esse caso, você vai ser notificado, vai ser alertado. Faz a inscrição no canal, me dá essa moral, isso ajuda muito a manter meu trabalho aqui na internet. Eu te agradeço muito, um beijo grande, vida boa e leve aí pra gente.